eu pergunto a você, depois de 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o time caiu muitas posições, o que significou, mesmo apertado, essa vitória por 1-0, o Vasco conquista mais 3 pontos, e principalmente um time que vinha sofrendo muitos gols, uma preocupação muito grande, em todas as entrevistas, hoje acabou saindo de campo sem ser vazado, o que tem sido muito difícil na rotina do Vasco, né? Acredito que talvez não ter tomado gols foi tão importante hoje para você como a vitória, né? Bom, boa noite, Cícero, boa noite a todos. Olha, uma vitória emblemática, porque as dificuldades eram imensas para a gente poder montar a nossa equipe para jogar hoje, muitos jogos em sequência, e realmente a gente teve verdadeiramente apenas um treino de ontem para a gente posicionar a nossa equipe, né? Muitos meninos fazendo a sua partida de estreia, botando a primeira vez a camisa de profissional no Vasco, num clima de pressão, né? Um momento, realmente é um momento delicado nosso, e parece que está no contrato nosso que tem que sofrer para ganhar o jogo, né? Hoje a gente teve um pênalti perdido, depois mais uma oportunidade de definir. A equipe do Paraná também teve as suas oportunidades. Eu acho que a condição na tabela do Paraná não condiz com o futebol que eles estão apresentando. Vinham de 2 excelentes partidas contra Grêmio e Atlético Paranaense, com boas possibilidades até de vencer a partida, sem ter tomado gols. Então, foi muito difícil jogar contra a equipe deles, ainda mais com tantos problemas que nós tínhamos. Por isso, a vitória hoje pode ser considerado um grande resultado para a gente, e talvez chegamos a essa vitória porque o Vasco é gigante, temos uma camisa pesadíssima, temos muita tradição, temos história, temos torcida. Zé, em relação... O fato de não ter sofrido gol, logicamente, que é uma possibilidade, dá uma possibilidade para a gente estar mais próximo da vitória. Esse é um assunto que vem incomodando todos nós. No segundo turno, ano passado, terminamos uma das defesas menos vazadas, com a mesma pontuação com a Chapecoense liderando o retorno do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, foram muitas as mudanças, as alterações, as saídas, as entradas. Isso certamente alterou aquilo que a gente esperava que pudesse ser o nosso normal. Não fizemos uma partida brilhante hoje, talvez, se tivesse sido um empate, talvez a nível de volume de jogo do Paraná também poderia ter sido um resultado normal, mas eu acredito que a gente tirou realmente forças, até porque superação para a gente não é uma questão de escolha, e sim de necessidade. Zé, em relação ao pênalti, a gente sabe que o Pikachu é um dos batedores do Vasco. Ali foi uma opção tua, a escolha do Giovanni Augusto, ou na hora os jogadores ali se decidiram e escolheram o Giovanni Augusto? Como é que foi isso? Não, o Giovanni Augusto chamou a responsabilidade para ele, errou, no meu ponto de vista, não conversei com ele ainda. Os batedores hoje disponíveis, segundo a nossa preleção, momentos antes de vir para cá, era o Andrés Rios e o Iago Pikachu, qualquer um dos dois poderia bater. Mas, pelo que eu soube, ele pediu, os dois consentiram, e aí não tem porquê eu também sair gritando do banco lá, trocar o batedor, e se perdesse esse batedor, talvez poderia ficar até pior para mim do que para eles. Então, ele chamou a responsabilidade e responde pela responsabilidade que chamou. Amanhã eu vou conversar com ele para que isso não ocorra novamente. Agora, em relação ao Pikachu, falar um pouquinho das qualidades, enfim, ele vem se destacando aí nesse time cheio de desfalques, aí você tentando montar essa equipe em busca da vitória. Falar um pouquinho do Pikachu. Um menino maravilhoso, dócil, sempre pronto para ajudar. Hoje eu chamei ele na minha sala, eu conversei que eu ia dar a faixa de capitão pelas ausências de Martins Silva, Breno e Wagner. E já tem quase 3 anos de clube, está fazendo uma temporada pessoalmente muito boa, ajudando bastante no coletivo, então mais merecimento, e pedir para ele, para que ele exercesse essa liderança, apesar de ser um pouco na dele, né, um pouco introvertido, mas que ele pudesse falar, e durante a preleção e também no intervalo participou. Eu acho que estimular isso é sempre bom, ainda mais uma equipe que tinha tantos jovens e tão modificada uma partida como hoje. Então foi importante a participação dele, acho que acabou sendo premiado, fazendo um gol numa equipe difícil de tomar gol, que é a equipe do Paraná. Zé, se falou muito, né, antes dessa partida, antes da última também, da questão dos desfalques,
que é um número muito grande, é quase um time inteiro de desfalques que você tem. 12. Hoje eram 12, e para o próximo jogo não vai mudar muito. Você tem o Henrique, o Erley hoje saiu achando que o braço está quebrado, enfim. Mais desfalques, essa situação não muda muito para o clássico de sábado. Mas a gente ouviu também o Fernando, por exemplo, dizer essa semana que também não pode dar como desculpa porque quem está treinando conhece o estilo do Zé jogar e entra, tem que assumir essa responsabilidade. Mas são características diferentes de alguns jogadores. Como é que você consegue equilibrar isso? Assim, a tua forma de jogar, que todo mundo já conhece, mas com as características que você tem à disposição? É difícil, porque entra ritmo de jogo, né? Um jogador que... Às vezes as pessoas falam que o jogador é jovem e tem que aguentar os 90 minutos, né? Mas às vezes ele não consegue dosar. Hoje a gente tinha 2 centro-médios ali defensivos no posicionamento, mas nenhum dos dois jogam na posição de primeiro volante, nem o Andrei, nem o Bruno. Então a gente teve muita dificuldade para montar ali especificamente, né? E depois o Bruno sentiu, na hora que eu ia fazer uma substituição, o Bruno sentiu, pediu para sair. E aí a gente teve que jogar com um volante só de ofício e o Giovanni Augusto tentando fazer ali uma diagonal com ele, para a gente poder espalhar a linha de 5, já que o Paraná empurrou dois, às vezes 3 homens nas costas dos volantes, entrando na nossa última linha. A gente adotou ali o 5-4-1, mas por característica o Giovanni Augusto saiu um pouquinho mais, acabando deixando um espaço ali. Então, assim, é difícil realmente. Depois o Rios teve que fazer o lado direito na segunda linha, ali aquele quarto homem, e quando o Riasco pediu para sair, a gente adiantou ele, fez muito bem o papel de pivô lá, aprendeu bastante a bola. Então, devagarzinho, a gente vai tentando montar ali. Às vezes surge uma situação no jogo que a gente nem esperava, né? Então, acho que valeu mais uma vez assim, o poder da gente entender qual foi aquilo que a gente pediu no treino de ontem. Foi montada uma plataforma, uma estratégia diferente do que a gente costuma jogar, mas em virtude do que o Paraná vem fazendo, a gente optou por uma saída de 3 homens, com o Luiz, com o Erley e com o Ricardo, porque a gente pudesse jogar bem pelos lados do campo, já que o Paraná congestiona muito dentro ali do campo e tem uma recomposição muito positiva, né, com o Caio Henrique fazendo ali a pegada, a divisão dos 2 zagueiros e ainda de tudo, quando a bola passa dele, ele ainda dá pressão no volante da bola. Então, é difícil de jogar contra a equipe do Paraná, com os 2 médios laterais invadindo muito, tanto o Torito de um lado quanto o Johnny Lucas do outro, sempre fazendo carga em cima do nosso lateral. Então, a gente precisava ter uma recomposição, mas precisava ter uma saída de bola também. A gente optou que o Henrique e o Iago fizessem hoje pelas características físicas deles. Boa noite, Zé Ricardo. Como manter a competitividade da equipe nesse cenário atual, em aspas, um time remendado? Existe uma cobrança natural por se tratar Vasco da Gama? E o que faltou para o Vasco matar o jogo? Teve 2 oportunidades, até aproveitando a fragilidade da defesa individual do Paraná. Por que não matou o jogo e como manter essa competitividade do Vasco? É um tipo de pergunta que é difícil de responder, né? A gente teve as 2, 3 oportunidades lá, além mais o pênalti, né? Faltou um pouquinho de tranquilidade, lógico que um segundo gol ali para a gente daria uma certa tranquilidade para o final do jogo, né? Ainda teve um escanteio no finalzinho, né? Que o goleiro veio para a área, mas enfim, a gente tenta manter a competitividade colocando todo mundo para treinar no ritmo alto, né? Eu acho que o maior exemplo disso foi o Luiz Gustavo, um jogador que não vinha jogando, mas que se dedica como um louco no treino, e hoje ele conseguiu jogar numa posição que não é a dele, na lateral, ele faz ali a lateral, mas ele é um zagueiro de ofício, mas ele faz a lateral, e como a gente não tinha como abrir mão do Iago à frente, tanto que o gol saiu por ali, e ele é um jogador que recompõe muito forte também, o Luiz Gustavo, ele acabou aguentando os 90 minutos, mesmo com toda a dificuldade de não ter jogado um jogo há bastante tempo, né? Então, estimulando o trabalho, estimulando o treinamento, para que eles possam se manter o mínimo possível em condicionamento para poder suportar uma partida como foi hoje. Zé, você continua optando com o Pikachu jogando como extremo e hoje terminou o jogo com o Ramon e com o Henrique também pelo lado do campo. Você vem dando muita atenção para as extremidades. Foi uma estratégia para o jogo de hoje? Pretende continuar utilizando também laterais jogando por dentro para dobrar pelo lado do campo? Não, isso não seria o ideal. O ideal seria que a gente tivesse jogadores com essas características, atacantes por natureza, né? Nós estamos em busca disso, né? Estamos tentando não só recuperar aqueles que estão machucados, estamos tentando 1 ou 2 ali jogadores para que possam ajudar a gente, porque é necessário. O futebol hoje em dia sem velocidade é muito difícil de você jogar, né? Porque se você não tem velocidade, você não consegue fazer uma marcação baixa, porque você não tem a quem fazer
a jogar lá na frente. Se você marca alto, você tem que fazer uma recomposição, né? Essa recomposição exige também velocidade. Você desgasta muito a equipe. Então, é uma coxa de retalho que a gente tem que montar jogo a jogo ali. Mas acho que o pessoal está fazendo, está se doando ao máximo, todo mundo disposto, como o Fernando Miguel falou na entrevista para vocês aí anteontem, né? Todo mundo se doando ao máximo no trabalho, porque sabe que a nossa responsabilidade é muito grande, né? A gente tem uma camisa pesadíssima, envergando ela, milhões de torcedores olhando a gente, um clube que precisa, né, de vitórias, como todo clube grande, e a gente não foge da nossa responsabilidade. O que a gente precisa realmente é ter calma, ter paciência, mas ao mesmo tempo trabalhar em ritmo alto, porque para que isso realmente nos contagie no dia a dia. O jogo é assim, a gente tem que estar assim também. Zé, queria que você comentasse de 2 pontos. Você falou agora há pouco do Pikachu, só que o Andrei teve uma participação importantíssima no gol. Foi um lançamento muito bonito. Você falava dos meninos que estão tendo que usar a camisa do Vasco. Ele teve uma responsabilidade hoje muito grande. E aí chamou muito a atenção também o pós-jogo dele, o pós-lançamento dele, ele pedindo a torcida para vir junto. A gente sabe a situação do Vasco e ao longo de quase todo o primeiro tempo, a torcida ficou vaiando o time dentro de campo, que aumenta ainda mais a pressão. Ele é um menino, fez o lançamento, o Vasco conseguiu o gol, e aí ele pediu para a torcida vir junto. A gente viu um segundo tempo completamente diferente em relação à participação do torcedor. Fundamental, um menino que é nascido e criado aqui dentro do clube, ele entende isso. A nossa torcida precisa ter um pouquinho de paciência, as dificuldades são muito grandes. Hoje a gente tinha um time totalmente mudado, por exemplo, da estreia nossa contra o Atlético Mineiro aqui. São 7 jogos no Campeonato Brasileiro, 7 formações diferentes. Provavelmente vai ter a 8ª no sábado contra o Botafogo, também é diferente. Então a gente precisa ter paciência. Não é da noite para o dia que a gente consegue montar uma equipe, dar ritmo na equipe com tantos meninos que tem que entrar e dar conta do recado, né? Eu cobrei o Andrei um pouquinho mais dinâmica para condução de bola, né? Porque eu sei que ele tem qualidade para servir o companheiro, né? Mas a equipe do Paraná tem jogadores muito ágeis ali na mobilidade, na hora da marcação, recompõe muito rápido. Ele conduziu, perdeu 1 ou 2 bolas ali, que deu um contra-ataque para o adversário, mas no lance do gol ele foi muito feliz. A gente vinha trabalhando com o Henrique, na formação que tivemos hoje, o Henrique de um lado e o Iago de outro, fazendo um movimento de quebra entre zagueiro e lateral do Paraná. Deu certo ali, o Pikachu conseguiu segurar o máximo no tempo certo para não entrar impedido, tem muita velocidade, conseguiu ser feliz ali. Então de parabéns aos meninos também. Eu acho que o próprio Moretti, que entrou, infelizmente foi expulso, estava muito chateado, mas eu acho que também vai servir tanto para o Dudu, que estava no banco, o Rodrigo, Robinho. Eles vivenciaram isso, mesmo no banco, é fundamental para eles poderem amadurecer e daqui a um tempo poder estar entrando e dando conta do recado para a gente. Zé, como está sendo feita a análise de mercado? Vocês já estão fazendo isso ou uma coisa só para depois da parada da Copa do Mundo? Não, a gente está fazendo isso já agora, né? Parece que estamos prestes a receber já o Raul, que é o menino que veio do Ceará, e a gente espera que a condição dele seja totalmente regularizada. Certamente vai nos ajudar. Outros jogadores que nós estamos... acho que essa análise de mercado não se faz só num período, todos os clubes ficam monitorando, e a gente também. Agora a gente tem que ter um jogo de cintura ali, porque financeiramente todos sabem a dificuldade que o Vasco passa. A gente precisa ter calma, porque esse momento é um momento pontual, muita gente oferece jogador, porque o Vasco tem essas dificuldades de tantas ausências, e a gente corre o risco de fazer uma análise ou supervalorizada do jogador e a gente se complicar ainda mais na parte financeira. Então o clube está com essa cabeça no lugar, com pés no chão, mas logicamente a gente vai precisar se reforçar para a sequência do campeonato. Zé, boa noite, parabéns pela vitória. Você falou que o momento é difícil, de pressão, mas às vezes aqui de fora talvez a gente não tenha a real dimensão do momento pelo qual o Vasco passa. Vou citar um exemplo, o Vasco ganhou de 2-0 da Laú fora de casa no Chile, e parecia que estava tudo bem, assim, jogou bem, tinha empatado com o Flamengo, jogando bem, e aí perde por 3-0 para o Bahia e parece que está tudo muito mal. É realmente isso? É uma montanha-russa, um céu e inferno, assim, na mesma semana, ou não é tanto assim? A gente não gosta de fazer
nem a céu nem o inferno nas situações. Para quem vive no futebol, eu estou começando uma carreira, fiz 2 anos agora de profissional, já percebi, o tempo suficiente já para perceber que essas coisas acontecem e a gente tenta manter o equilíbrio, tanto no céu, tanto quanto no inferno. Mas a gente sabe que a necessidade de você conquistar pontos, pontuar dentro de casa, a gente tinha perdido por Vitória, aqui em casa a gente precisava fazer 3 pontos na partida de hoje. Realmente, acho que fizemos uma das melhores partidas nossas contra a Universidade do Chile, um jogo que desgastou demais a gente. Estava analisando os índices dos jogos e a gente, fisicamente, foi o jogo que a gente mais correu, mais jogou de forma intensa, porque o jogo exigiu, a equipe chilena, por característica do futebol chileno, é muito rápida, a gente conseguiu ter um bom controle do jogo. Não tomamos gols também, que era importante. Contra o Flamengo, tomamos um gol, né? A gente estava bem equilibrado, começando a se reequilibrar de novo. Hoje não tomamos gol. Realmente, o jogo contra o Bahia acabou a gente tomando novamente o placar de 3-0, mas até 1-0 ali parecia equilibrado. Depois de saída de sábado, a gente acabou tomando gol, se não me engano, 43 e 46. Então, assim, vai fazer parte da nossa realidade o fato da gente ter tantos meninos entrando, tantos jogadores voltando de contusão e a gente acabar tendo desequilíbrio. Eu acho que não é desculpa, mas a gente tem que avaliar, pesar isso, porque quando a gente muda 1, 2 jogadores já faz diferença, ainda mais quando você muda bastante peças, né? Mas é um momento de superação nosso realmente, né? Eu acho que tem um ponto positivo disso, que o grupo se supera, se fortalece. Meu grupo é um grupo fantástico no que diz respeito a trabalhar, a querer. E isso aí vai dando para eles não só um pouquinho mais de casca também, porque sabem que vão passar por isso, e a gente consegue ter sempre um comportamento positivo numa situação, quase sempre uma comportamento positivo. Perfeito. E você perdeu o Henrique para o jogo contra o Botafogo. O Ramon já tem condições de ser titular, voltando de lesão, ficando um tempo parado, ou você acha que a possibilidade maior é pelo Fabrício? Então, hoje eu fiquei em dúvida até em colocar o Fabrício para empurrar o Henrique para frente, porque a gente estava tendo... até o André Gis estava conseguindo segurar a bola no setor esquerdo do campo, né, no nosso ataque, mas a gente não estava conseguindo mais com o Caio Monteiro se aproximar dele para fazer essa segunda bola e aí sim poder circular e segurar um pouco a equipe do Paraná no campo de ataque, né? A entrada do Ramon, porque o Ramon é bastante experiente, a gente queria passar um pouquinho de experiência para o Ricardo ali também, para a gente estar concentrado no automatismo de defesa, porque o time do Paraná estava entrando e saindo. Então, eu pedi para que ele pudesse fazer uma comunicação aí maior com o Ricardo, segurar um pouco o Henrique por ali, e quando a bola invertesse do lado, o Henrique pudesse fazer um segundo volante nas costas do Andrei, já que o Giovanni Augusto não estava conseguindo fazer aquela recuperação ali. E aí, fisicamente, eu acho que o Henrique comporia melhor. Sem o Henrique, a gente vai estudar direitinho, tem que falar com o departamento médico, vamos ver quanto tempo o Henrique vai suportar. Desculpa, o Ramon pode suportar, se não puder, o Fabrício entra naturalmente por ali. Zé, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Queria só voltar na situação do pênalti, que a gente estava fazendo uma imagem, a gente optou por filmar o banco de reservas ali para pegar a reação de vocês, e chamou a minha atenção, que parece a sensação que eu tenho de que você não olha para o pênalti. Eu não sei se foi uma coisa não que foi te sensação, tirou. não. Eu olhei para a torcida mesmo, porque era um momento que eu queria vibrar junto com a torcida, e eu te confesso que eu achei que tivesse sido o André Gis que tivesse batido. Só depois que eu vi que foi o Giovanni. Por isso, na hora, eu não iria fazer, se eu tivesse visto, não ia pedir para trocar, já que eles 3 conversaram, mas eu só soube que foi o Giovanni Augusto depois da batida. Depois da batida. Achei que quem tivesse perdido o pênalti fosse o Andrés. Então, assim, naquele momento ali eu achei que era melhor não trocar, porque poderia gerar uma outra dúvida, né, do que fazer um tipo de cobrança. Nossa cobrança é interna, eu vou mostrar para ele que aquilo ali precisa ser seguido. Diante dos problemas que você já tinha para essa partida e que você tem também para a próxima, os 4 jogadores suspensos, né, que agora vão voltar a treinar, você conta com eles? Ou poderia dizer, assim, até alguns deles, por exemplo, já começar como titular esse jogo contra o Botafogo? Eu não sei, eles se representam amanhã, a partir do momento que eles foram punidos, sofreram a punição. Eu acho que não tem por que mais a gente crucificar nenhum dos 4. Se estão disponíveis para a gente, se a gente achar que tiver que entrar, vão entrar sem o menor problema.
Zé, aqui. Eu. A gente se acostumou a ver um Vasco da reta final do estadual, até boa parte aí do início do Brasileiro. Um Vasco que tinha posse de bola, chegou a ser o time, o segundo time com maior número troca de passes, né? Também muitas finalizações, era um Vasco mais ofensivo. De uns jogos para cá, a gente tem visto um Vasco em alguns momentos mais conservador. Foi assim um pouco hoje, contra o Flamengo no segundo tempo, deu para ver, contra a Universidade de Chile, que o teu time esperou bastante também para sair em jogadas de contra-ataque. E a gente lembra de jogos contra o Racing, contra o Cruzeiro, algumas goleadas pela Libertadores, outros jogos difíceis também, que o Vasco propunha muito jogo, tinha posse de bola e acabava sofrendo gols tentando impor o seu jogo. Por conta dessas goleadas, na tentativa do Vasco impor o jogo, fez você ser um pouco mais conservador? Eu penso que o momento gera realmente reflexões. A gente está em constante transformação, né? Isso não quer dizer que a gente vai manter esse comportamento. Não sei como melhor te dizer, vocês me acompanham um pouquinho aí nesses 2 anos. Eu gosto de uma equipe jogando mais para frente, tendo mais a bola. Realmente, o jogo de hoje a gente não conseguiu por diversos problemas. Isso requer tempo, requer trabalho, requer repetição, repetição de comportamento para gerar hábito. E isso você não consegue da noite para o dia. E não consegue você treinando, como nós treinamos ontem, praticamente parado. Porque a gente sabia que qualquer coisa a mais a gente poderia ter mais problema do que a gente teve hoje. Então é difícil, mas a gente não se exime da nossa responsabilidade, a gente tem que melhorar sempre, a gente vai buscar melhorar sempre, mas são as situações que aparecem que a gente tem que aprender a trabalhar de acordo com aquilo, né, que se aparece para a gente. Então, acho que hoje os 3 pontos para a gente foi assim, uma barra de ouro para a gente. A gente tinha que ganhar hoje a partida, mesmo que fosse de 0-0, a gente tinha que ganhar a partida. E foi, acho que o sofrimento foi nesse tamanho de 0-0 mesmo, né? Porque você perder pênalti, 2 contra-ataques praticamente de frente com o goleiro, e depois ainda sofrer a pressão que sofreu no final, realmente teve uma carga de dramaticidade muito grande. Zé, só em relação ao próximo jogo, já a quantidade de desfalques, a tendência é que ela diminua, né? Principalmente porque você acabou de dizer que vai ter os 4 de volta, tem os 2 que estavam suspensos voltando, a possibilidade do Ramon. Eu queria só tirar uma dúvida em relação ao Giovani Augusto, porque tinha hoje uma expectativa bem grande para que ele começasse jogando, e o Vasco teve até muita dificuldade de ter criatividade no primeiro tempo, principalmente. Pareceu que sentiu falta de um jogador como ele. Ele já pode jogar a partida inteira? Ele começou no banco hoje por opção sua ou médica? Sim, eu conversei com ele, que a gente ia dar 30, no máximo um tempo de jogo para ele. Ele até falou, professor, eu não quero me meter, mas se puder para começar jogando, eu gostaria, me sinto melhor começar jogando. Eu falei, não, vou estudar melhor o adversário e vou te comunicar. Eu tinha certeza que a gente precisava jogar de 2 homens enfiados, né? Riascos e Rios, para que a gente pudesse fazer com que o Vilela, que é o volante, o primeiro volante dele, volante recuado, pudesse encaixar, como ele tem feito, fazer uma linha de 5 e a gente poder ter um espaço para jogar por ali. E optei por colocar ele no intervalo. Eu tinha chamado ele, um pouquinho antes do gol do Pikachu, que ele ia entrar no intervalo. A minha preocupação era com a subida do Júnior, lateral, e eu sei que ele não tem condição hoje, caso entrasse no lugar do Caio Monteiro, fazer a recomposição pelo lado do campo. Então, eu preferi manter o Caio Monteiro mais 10, 15 minutos, e depois a gente optou para a entrada do Giovani Augusto. Quando o Cozendei sentiu, pediu para sair, eu não tive dúvida, falei, Giovani, eu vou te recuar um pouquinho para tu jogar ao lado do Cozendei, porque a gente só tinha o menino Rodrigo do banco, né, na posição. E eu entendia que o jogo do jeito que estava não era o melhor momento para colocar ele. Senão a gente ia ter que fazer uma outra alteração, botar o Eraso, trazer o Ricardo para volante, e a complicação poderia ser maior. Mas eu acho que ele já está um pouquinho mais preparado para a gente poder utilizar ele mais tempo, um tempo e meio. Vamos ter calma, porque ele teve uma recidiva e a gente não quer, mesmo com a parada da Copa que se aproxima aí, nem pensar em perder o Giovani Augusto aí nesse final, nessas 4 partidas que faltam, e também na intertemporada, porque a gente conta muito com ele. Zé, você explicou que colocou o Riachos com o André Rios hoje para tentar puxar o volante e tal. E
eu queria saber também o seguinte, o André Gis falou, agora há pouco ali na zona mista, que até prefere jogar com um centroavante ao lado dele, que aí ele consegue sair um pouco, né, vir um pouco mais de trás com a bola dominada. Eu queria saber de você, claro, você já explicou em relação ao volante o motivo dos 2 centroavantes, mas na sua cabeça, você pensa em modificar esse esquema de 4-2-3-1 para o 4-4-2, ou você pretende fazer esse tipo de mudança tática de acordo com o adversário? A gente já... Todo mundo sabe que o treinador tem que tentar buscar o máximo, tirar o máximo do jogador. O Andrei chegou aqui no Brasil, ele veio do Defensa e Justiça jogando de um atacante, né, de enganche ali que eles dão atrás do atacante. A gente sabia. E as necessidades fizeram ele para jogar ali mais adiantado para a gente. Não só comigo, desde quando ele chegou. Nós já utilizamos eles várias vezes jogando. O próprio jogo lá contra a Universidade do Chile, a gente usou os 2 juntos. É uma possibilidade. Só que aquilo requer um esforço muito maior dos 2 meias centrais ali. E hoje a gente tinha 2 meninos, né? Bruno e Cozendei. Achei que a gente ia ficar bem vulnerável por ali. Por isso que eu pedi que ele jogasse realmente atrás e não do lado. Jogasse atrás para que ele pudesse tirar ali a liberdade do Vilela. É um jogador interessante, faz muito bem o jogo andar, vira bem o lado. Então, a gente, na verdade, jogou com 4 homens atrás, 4 no meio, ele e mais o Riacho. E com a bola, a gente poderia levar ele para o fundo o Vilela para o fundo do campo. Então, assim, tenta fazer, tenta analisar, tenta ver o adversário. Eu não sei como é que a gente vai contra o Botafogo, mas o fato é que hoje, enquanto teve gás, o Riacho conseguiu ajudar bastante, criou algumas oportunidades, perdeu algumas oportunidades também. Tomara que ele recupere o bom condicionamento dele, porque ele é um jogador que briga, ajuda, e para a nossa característica é importante isso. Ok? Obrigado. Amanhã à tarde no CT, tá? Noite, Sexta vai ser lá mesmo? À tarde no CT. Sexta é aqui, ó. Ah, vai ser aqui? Sexta aqui. Fechou. E sábado? Sábado aqui também? Sábado agora já tá 7h30. 7 horas.